Mateus, capítulo de número 6. Todos encontraram? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos da praça, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, ó discípulo de Jesus, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os pagãos fazem, porque presumem, pelo muito se falar serão ouvidos. Não vos assemelheis vós a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que vocês tendes necessidade, antes que mesmo os peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoados os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Até aqui. Domingo passado, nós falamos de um evento que os judeus costumam praticar, que é a festa do Pentecostes. Interessante que é uma festa que é seguida da Páscoa. E por último, a festa do tabernáculo, que são as 3 grandes festas de Israel. Nós falamos não do Pentecostes em si, nós falamos do que ocorreu nos dias de Pentecostes, que foi uma manifestação do Espírito Santo para revestir a igreja para o cumprimento da vocação. E nós falamos sobre os desdobramentos deste revestimento. Embora poderíamos falar de muitos outros, mas falamos de 4 que acredito ser pontuais. Que o revestimento do Espírito Santo traz humildade, traz leveza, traz mudanças e traz fervor. Eu disse aqui que o revestimento do Espírito do contexto de Atos dos Apóstolos não foi consequência de oração. O revestimento do Pentecoste foi consequência de uma promessa. Jesus disse: fiquem em Jerusalém. Vocês perceberam que ele não disse fiquem no templo? Ele disse o quê? Fiquem em Jerusalém. Então a proposta de Jesus não era ritualista. Eles viviam unânimes, não era por causa do templo, era unanimidade de coração, estando no templo ou não. Então nós recebemos o revestimento do Espírito por causa da promessa. Os filhos de Deus recebem este revestimento, porque o mesmo Pedro, depois de receber o revestimento, porque ele já tinha o Espírito, note isso aqui, Atos capítulo 2 não é um recebimento do Espírito, é o revestimento do Espírito, porque em João capítulo 20, Jesus reúne os discípulos e sopra sobre ele, e disse para eles: recebais o Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, não é o recebimento do Espírito, é o revestimento do Espírito. Qual é a diferença, pastor? Não basta receber o Espírito, precisa ser possuído por esse Espírito. Eu não digo eu tenho o Espírito, eu digo eu ando no Espírito.
eles foram revestidos por um propósito. Qual? E vocês receberão poder para serem as minhas testemunhas. Ou seja, o revestimento do Espírito é a capacitação que nos leva ao encontro do caráter de Jesus. Quanto mais revestimento eu tenho, mais parecido com Cristo eu sou. Então, como que eu sei se alguém é revestido pelo Espírito? Não é o tanto de poder que ela tem, é o tanto de amor que ela exerce. Porque nós somos testemunha. Quando nós recebemos o Espírito, nós somos convencidos por Ele. Quando nós somos revestidos pelo Espírito, nós somos conduzidos por Ele. O revestimento é fruto da promessa. E não foi só Jesus que disse. Pedro, também na sua pregação, após o revestimento, disse: estes irmãos não estão bêbados como vocês estão pensando. Eles receberam a promessa que estava na boca do profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Mas não é sobre toda a carne mundo, é sobre toda a carne filhos. Então Pedro confirma isso na sua pregação, que o revestimento do Espírito é o cumprimento de uma promessa. Nós alcançamos a promessa, não é porque oramos. Nós alcançamos a promessa porque esperamos confiantes no que Jesus disse em oração. Viver como Deus quer, viver como Deus quer, é mais importante do que falar para Deus aquilo que eu quero. Agora, se o revestimento do Espírito é graça, não tem participação humana, nós obedecemos e a promessa diz, e Deus reveste, nós não podemos desconsiderar que estes homens viveram na expectativa, mas também o texto vai dizer no capítulo 1, verso 14 de Atos, eles estavam unânimes em oração. Eles não oravam para receber revestimento, eles oravam para ter força para permanecer obediente e receber o revestimento. Perseverar aqui no grego, sabe o que significa? Ser dedicado a alguém, ser fiel a alguém. Então eles dedicavam-se a Deus em obediência na oração. No meu ministério, tenho um slogan que eu coloquei para mim. Eu disse: Deus, eu quero ser colaborador da maioridade. Eu cansei de ser babá de cristão velho infantilizado. E todas as vezes que eu vou pregar, a minha intenção é levar a igreja para uma reflexão, porque quem pensa cresce, amém? Amém. Eu disse assim um dia nas minhas redes sociais, causou um choque em alguns irmãos. A oração não tem poder. Eu vou repetir hoje aqui. Oração não tem poder. É a obediência de quem ora que tem poder. Oração não tem poder. Porque oração sem obediência é reza. É vã repetição. Então, onde está o poder da oração? Na obediência de quem ora. E não sou eu que disse isso, o próprio Deus disse. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos,
então eu os ouvirei. Então, antes de Deus ouvir a nossa oração, tem que ter arrependimento. William Curnow disse o seguinte: quando as pessoas pouco se importam com a palavra de Deus, Deus pouco se importa para a oração deles. A pergunta é então, por que a minha oração não funciona? É a pergunta que a gente faz, sim ou não? Pastor, eu oro, não funciona. A pergunta não é por que a minha oração não funciona. A pergunta é, eu funciono depois que oro? Porque oração não muda Deus, Deus é imutável. A oração muda quem ora. Aleluia. Hoje Deus vai desconstruir a nossa religiosidade e vai nos levar para um outro patamar do Evangelho. Porque tudo que pedides a Deus no nome de Jesus, crendo, recebereis. Nós oramos para que Deus nos mantenha na obediência que gera o avivamento. Os maiores avivamentos do Antigo Testamento não foi quando o povo orou. Os maiores avivamentos do Antigo Testamento foi quando o povo se arrependeu. Orar não é penitência. Esse conceito de oração que a gente tem nos desmotiva. Porque se a gente pensa que orar é Deus responder, quando Deus não responde, a gente se frustra. Porque oração não é receber coisas de Deus. Oração, orar, é prática de quem ama. Oração não é um meio de encontrar Deus no Evangelho. Oração é prática de quem já o encontrou. Eu vou orar para encontrar Deus, não. Você vai orar porque você já encontrou Ele. Porque oração é relacionamento de amor. Philip Yancey diz que oração também é um tipo de saudade. Aleluia. Fomos ensinados a orar negociando com Deus. Porque a nossa construção étnica nos ensinou isso. Nós somos frutos dos índios, dos africanos e dos portugueses. Amém? Os índios nos ensinou a negociar com o Deus da floresta. Os africanos nos ensinaram a negociar com os Exus e Orixás. Os portugueses nos ensinaram a negociar com os deuses. E nós carregamos esta ideia étnica, religiosa, e não estamos aprendendo com Jesus o que é orar. Eles perseveravam unânimes em oração. Agora, se nós somos discípulos de Jesus, com quem que nós aprendemos a orar? Com Paulo? Com os profetas? Com quem que a gente aprende a orar? Com Jesus. Alguém aqui é discípulo de Paulo? Paulo morreu por alguém aqui? Ele mesmo disse, eu não morri por ninguém. Nem Apolo também morreu. A gente só trabalha. Quem morreu por nós foi Jesus Cristo. E nós não somos discípulos de ninguém, a não ser discípulos de Jesus. Os discípulos estão no Sermão do Monte, ouvindo Jesus pregar. Mateus oculta o que Jesus vai ensinar, o porquê Jesus ensinou oração. Lucas, no capítulo 11, dá um detalhe, que os discípulos de Jesus chegaram a Jesus e disseram assim, ensina-nos a orar. Aí Jesus faz o quê? Jesus ensina a oração do Pai Nosso. A oração de Jesus não tem contexto técnico. A oração de Jesus, ela é pedagógica. Jesus não está ensinando um método
correto de orar que vai fazer Deus te ouvir. Não. Jesus não está ensinando a oração certa. Jesus está ensinando como aprender o que é certo. Então eu quero trabalhar com vocês aqui a oração do Pai Nosso hoje. Eu vou ser rápido, prometo a vocês. Nós vamos analisar frase por frase da oração do Pai Nosso, que nós rezamos em velório, nós rezamos na igreja, nós rezamos nas reuniões de oração. Pai Nosso que está no céu, santificado, a gente vai até o Senhor da Cruz. Porque a gente entendeu, pela religião, que a oração do Pai Nosso é para repetir. Não. A oração do Pai Nosso é para aprender. Não para repetir. Então vamos lá. Primeiro, Jesus diz, vocês vão orar assim, Pai Nosso. Entenda uma coisa aqui. Deus se revela a nós no individual. Mas nós só chegamos a Deus no coletivo. Na oração de Jesus não se ouve, ou se fala, eu e nem meu. É Pai Nosso, Pão Nosso, perdoa as nossas dívidas, não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. O pronome está sempre no plural. Então, quando nós formos orar, não é dizer Pai meu, é Pai Nosso. Não existe Pai meu, sabe por quê? Porque Deus não tem filhos preferidos. Não existe ninguém que tem mais eficácia na oração. Se tiver em obediência, filho, o véu do templo foi rasgado. Lá não entra só sacerdote, lá entra prostituta, lá entra viciado, lá entra crente novo convertido, crente antigo. Deus recebe a todos, porque Ele é Pai Nosso. Eu concordo com o pastor Ari quando ele disse, todas as vezes que fomos nos encontrar com Deus, a primeira pergunta que Deus vai nos fazer é, onde está o teu irmão? Porque você não vai orar, Deus, faça para mim. Você vai ter que orar, Deus, faça para. Porque Ele é Pai. Então você aprendeu que se você for orar e falar Pai meu, Ele não vai te ouvir? Porque Ele é Pai. Sabe o que Ele está dizendo? Tudo que você for pedir para o Pai, você tem que pedir a mesma coisa para o teu irmão. Deus, muda a minha vida. Você está pedindo para Deus mudar do teu irmão? Porque Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a nossa. Eita! Porque Ele é Pai Nosso. É, pastor? É. Caim matou Abel. E Caim tem um encontro com Deus. Deus pergunta, ô Caim, onde está o seu irmão? Caim disse assim, sou eu o guardião do meu irmão? Sabe o que Caim respondeu para Deus? Abel é tua responsabilidade. E Deus disse, nananina não. Abel é tua, Caim, responsabilidade. Porque Ele é Pai Nosso. Você nunca pode chegar diante de Deus sozinho. Deus faça para mim, faça para nós. Deus derrama sobre mim, derrama sobre nós. Ele não morreu por mim, Ele morreu por nós. Então Ele é Pai Nosso. Quem mata o seu irmão não tem vida na oração. João Crisóstomo disse assim, o que adianta fazer jejum de pão se você devora o teu irmão? Deus não ouve oração egoísta. Tiago disse, vocês pedem e não recebem. Por quê? Porque pedem mal. O que é pedir mal, Tiago? Vocês pedem para satisfazer os seus próprios deleites.
Deus, quando eu oro para falar com Deus, eu estou orando para pedir a Deus, não só para mim, eu estou pedindo para Deus por nós. Pai Nosso revela que orar é um relacionamento paterno. Oração é um relacionamento. Sabe qual é o problema? O prazer da oração não era para estar na resposta. O prazer da oração era para estar no relacionamento. Oração não é apenas falar com Deus, oração é estar com Deus. Segundo, o texto vai dizer: santificado seja o teu nome. Uma pergunta: tem como santificar o que é santo? O nome de Deus é santo? Como é que Jesus ora então e fala assim, ó, santificado seja o teu? Como que nós vamos santificar aquilo que já é? O que Jesus quis ensinar? Como que santifica o nome de Deus? O que ele quer dizer? Sabe o que ele quer dizer? Quando a igreja cumpre o propósito a qual ela foi formada, Deus é santificado entre os homens. Quando Jesus diz, vocês vão orar assim, ó, santificado seja o teu nome, sabe o que Jesus está dizendo? Você está dizendo para Deus o seguinte: Pai, que eu seja o instrumento em que o teu nome seja santificado entre os pecadores. Nós somos responsáveis, segura essa no peito, crente, igreja de Jesus, nós somos responsáveis de revelar Jesus para o mundo. Olha para mim e não assusta, a reputação de Jesus está na tua mão. Quando as pessoas te veem, que tipo de Jesus elas pensam? Quem é a luz do mundo? Quem é a luz do mundo? Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Então Jesus é a luz do... E nós, somos o quê? Farolete? Não. Jesus diz, vocês sois a luz do... Ele é a luz e diz que você também é. Sentiu o peso? Quer mais? Mateus 5,16. Para que vendo o comportamento de vocês, glorifique o Pai que está no... O mundo não vai glorificar a Deus porque Jesus foi revelado lá. O mundo vai glorificar a Deus porque Jesus foi revelado aqui. Porque nós somos luz, santificado seja o teu nome. Quando as pessoas te veem, que tipo de Deus elas imaginam? Esses dias eu postei assim, ó. O que adianta celebrar a ressurreição na Páscoa se você mata o teu irmão todo dia? Otmani conta uma história de um homem, um chinês, que viveu na era comunista, num período muito complicado na China. E ele tinha uma plantação de arroz, e ele construiu uma irrigação. Ele construiu a irrigação, os vizinhos foram lá e destruíram a irrigação dele. Ele foi e consertou e construiu de novo a irrigação. Os vizinhos foram lá e destruíram de novo. Pela terceira vez, ele falou, vou arrumar isso aqui de novo. Arrumou toda a irrigação, os vizinhos foram lá e destruíram a irrigação de novo. Aí o homem falou, isso não vai parar. Já sei, vou na igreja falar com os presbíteros. Aí ele contou a história para os presbíteros na igreja, falou, olha, está acontecendo assim, 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 eu faço a minha irrigação, os vizinhos vão lá e destrói. Aí os presbíteros falaram assim, ó, dá uma semana para a gente, que a gente vai orar, e a gente vai, depois da oração, a gente vai dizer para você o que você deve fazer. Passou um tempo, porque ele não era o irmão que vai embora da igreja porque houve essas coisas. Ele voltou, falou, então, aí os presbíteros falaram, vai lá e constrói uma irrigação para os seus vizinhos. Ele que era crente, e não fica revoltado quando o pastor dá uma...
Eu obedeço a Cristo, vou lá. Ele foi construir uma irrigação para os vizinhos e arrumou a dele. Os chineses têm por costume fazer café da tarde, eles têm isso até como uma religião para eles. E no café da tarde os vizinhos foram na casa desse homem. Sentaram, estão tomando café, o vizinho tomou uma palavra e falou assim: você sabia o tempo todo que era a gente que estava destruindo a sua irrigação? Ele falou: sabia. Ele falou: por que você fez isso então? Construiu uma irrigação para a gente. Ele falou assim: porque eu sou discípulo de Jesus e Jesus me ensinou a fazer isso. O vizinho olhou para ele e falou assim: então nós queremos conhecer esse Jesus, que é capaz de fazer isso com o coração de um homem. Santificado seja o teu nome. Que tipo de Deus as pessoas pensam quando olham para a tua vida? Porque você é a reputação de Deus para o mundo. Então ele fala: santificado seja o teu nome. Terceiro, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus está ensinando uma outra verdade aqui, que oração é uma rendição. Então quando eu oro, eu não digo para Deus: faça o que eu quero. Quando eu vou orar, eu tenho que dizer para Deus: faça o que tu queres. Sabe o que é falar para Deus assim, ó: Deus, seja feita a tua vontade? É dizer: Deus, eu cansei de ser dono do meu nariz. Cansei. É você virar para Deus e falar: Deus, eu estou cansado dessa vida que eu levo. Seja feita a tua vontade. E dizer para Deus: seja feita a tua vontade, não é ser irresponsável, é se submeter à vontade de Jesus. Então quando eu oro, eu chego em oração diante de Deus e não vou dizer para Deus a minha vontade. Eu tenho que chegar diante de Deus e dizer: Deus, seja feita a tua vontade. Pronto. Oração é se sujeitar a Deus. O problema é que Deus passou a ser servo. A gente ora e fala: Deus, faz isso, Deus, faz aquilo. Oração não é dizer para Deus o que eu quero. Oração é entender o que Deus quer. Na oração, nós anulamos os nossos desejos para poder encontrar o que Deus deseja. A oração mais dolorosa da Bíblia, Getsemane: Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Rendição. Teu reino, tua vontade. A palavra ensina o que Deus quer, mas é na oração que aceitamos fazer o que Deus quer. Oração não move Deus, oração move quem ora. Deus está se movendo e você não está nem vendo, porque Jesus diz: o meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. Você está dormindo, Deus está trabalhando. Você está aqui, Deus está cuidando da tua casa. Deus está cuidando, sabe por quê? Porque Ele é Pai. Nossas orações se tornou uma carta de recomendação para Deus. Deus, faz isso, faz aquilo. Não é seja feito, não é venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. É Deus, estabelece um reino para mim e faça a minha vontade. Por quê a gente ora assim? Porque a gente tem medo. Então eu penso assim: eu não vou cair na besteira de falar: Deus, faz a sua vontade. Porque se Ele fizer, e aí? E se Deus fizer eu não gostar do que Deus fez? Mas quem entende que Ele é Pai, tem tranquilidade em dizer: seja feita a tua vontade. Quando Paulo entendeu isso, Paulo disse assim: ó, vocês precisam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas só experimenta a boa, perfeita, agradável vontade de Deus quem entendeu que Deus é Pai e se rende à sua vontade. Seja feita a sua vontade.
assim na terra como é no céu. Quando você faz o que Deus pede para você fazer, olha para cá. Quando você faz o que Deus pede para você fazer, Deus faz o que não dá para você fazer. Quando você se rende, quando você faz o que Deus quer que você faça, Deus faz o que não dá para você fazer. Por isso que nós sempre vamos orar dizendo: Pai, todavia, não seja como eu quero, mas como Tu queres. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem tem nos ofendido. O texto grego poderia ser traduzido assim, aguenta aí: só nos perdoe se nós perdoarmos os nossos devedores. Jesus quer dizer o seguinte: o nosso comportamento valida a nossa oração. Deus não ouve o que você fala, Deus ouve o que você faz. Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que te ouve em secreto. Assim está escrito? Não. Não está o pai que te ouve, está o pai que te vê. Porque antes de Deus ouvir as suas palavras, Deus está vendo o teu coração. Deus não se comove com o joelho dobrado. Deus não se comove com 4 horas de oração. Deus se comove com um coração obediente. Porque se vocês perdoarem, vos serão perdoados. E se vocês não perdoarem? Tem uma parábola de Jesus que ele conta que o reino de Deus é como um cara que tinha uma dívida. Aí o servo foi no Senhor e falou: Senhor, eu tenho uma dívida. Aí o Senhor falou assim: ó, prendem ele, a mulher e os filhos, e só sai de lá quando a dívida for paga. O servo falou assim: não, pelo amor de Deus, não me prenda. O Senhor, vendo que a dívida era impagável, fez o quê? Vai para casa, você está perdoado. O cara que foi perdoado, Jesus contando, encontrou um dos seus súditos, que devia para ele alguns dias de trabalho. Ele chegou para aquele súdito dele e disse assim: paga a minha dívida. Ele falou: não tenho. Ele falou: prende ele. E mandou prender o que devia pouco. Os servos, vendo, foram até o senhor daquele que foi perdoado. E falou: olha, aquele cara que você perdoou, ele voltou para casa, pegou o servo dele, que devia só um pouquinho, e mandou prender. O Senhor olhou e falou: ah, é? Manda vir aqui de volta. Jesus contando que mandou vir de volta. O cara chegou diante dele, e o Senhor falou: prenda ele, e dá uma surra nele. E ainda fez uma pergunta: por que eu que te perdoei uma dívida impagável, você não foi capaz de perdoar uma pequena dívida do teu irmão? Eita, irmão, isso está na Bíblia. Do jeito que você tratar o seu irmão, Deus vai te tratar. Deus vai do jeito que nós tratarmos os nossos irmãos, Deus irá nos tratar. Quando vocês forem orar, vocês vão orar como? Perdoai as nossas, assim como. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que Jesus está querendo ensinar aqui? Lutero disse: dizer para Deus, não nos deixe cair em tentação, é o mesmo que dizer: Deus, não nos deixe conhecer quem realmente somos. A tentação tem poder de revelar aquilo que está escondido no coração. Orar é buscar auxílio de Deus, para que Ele nos ajude a não cair na tentação. Sabe o que Ele está dizendo assim? Orem assim: não nos deixe, porque se Ele deixar a gente cai. Ele termina com 3 propriedades exclusivas do Pai. Porque teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória. Sabe o que ele está ensinando? Toda oração é uma adoração.
Quando for chegar diante de Deus, abaixa o nariz. Não chega diante de Deus dizendo assim: eu jejuo, eu oro, eu dou dízimo, vou para todos os cultos, abro igreja, faço louvor, prego, tiro oferta, faço tudo. Não. Quando você for chegar diante de Deus, você vai dizer para Ele assim, ó: porque teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória. Mas não para aqui. Ele termina dizendo: para. Tronos se passaram, reinos caíram, o poder da filosofia minguou, o poder da oratória vem acabando, mas o reino, o poder e o esplendor da glória de Jesus Cristo não é para ontem só, não é só para hoje, é para sempre. A palavra para sempre no grego é inabalável. Teu é o reino, teu é o poder e tu é a glória inabalável. E todos que oram assim são participantes dessas três propriedades. O salmista disse: os que confiam no Senhor são como os montes, disse, que não se abalam, mas permanece para sempre. Quando vocês forem orar, lembre-se da oração do Pai Nosso.